Salve, salve, meus camaradas do Pô de Bar, Resenha de Bar. Eu e o meu parceiro Rafael Tubino estamos aqui novamente no Dona Maria Bar Cultural, que fica na Rua do Parque 183. É, Rafael. Hoje eu tô duplamente feliz, cara. Olha aí. Duplamente feliz. Eu te busquei. Tu me buscou? Porra, eu é que te busquei. Hoje a conversa vai ser violenta. Vai, cara, e a convidada, né? A convidada, ela me pega na rede, que ela vem... Ela gosta da conversa. Aguardem que a convidada hoje, né? Mas nunca esquecendo... Para nos acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vai lá, aperta o sininho pros guri, né? Para mim e pro Rafael, que os guri ficam felizes. Um likezinho, né, pai? Porra, não custa nada. A gurizada vai lá, olha e tá. Os guris estão olhando e não estão vendo, né, rei? É brabo, né? Só um pouquinho. Vamos dando a chabazinho, rei? Vamos aí. Vamos falando Vamos da lá. Da Sil. A nossa convidada, o que eu vi a nossa convidada, os cílios, tu viu o que é os cílios da nossa convidada? É o mesmo clima. Ela vai lá, né? Da Sil Rosa Leste Designer, especialistas em sobrancelhas, que fica ali na Galeria de Primo Beck, na Rua dos Andradas, 1137, sala 1711, eu tô há um mês e nunca me entendo. Mas é sempre sala assim. Da Sil, grande Sil Rosa. Também os guri, né? Estilos motos. Lá no Sarandi. O Nenê? O Nenê. 43 anos no mercado. E o Nenê disse que não perde um programa. E sabe o que o Nenê me falou? Hoje vai estar... Ele já estava sabendo. Fã da convidada. Ele queria vir. Eu disse, não, segura, né? Aí tu quer demais. Não Segura um pouquinho. O Nenê da Estilos Motos está há 43 anos no mercado de motos, acessórios, ali na Martins Bastos, né? Isso, do ladinho ali. 945. E fala dos gorilas da Alvorada, Rafael. Agradecer a Alfamid Comunicação Visual, na Avenida Tiradentes, 563, no bairro Jardim Porto Alegre, em Alvorada. Agradecer o Luciano lá pelo apoio que está sempre chegando junto com a gente. Também agradecer a padaria e confeitaria Café com Pão, né? Que está sempre nunca nos deixa mal, né? Nunca nos deixa mal. Nunca. Cara, a padaria Café com Pão, eu vou dizer uma coisa. E o pão com mortadela tá bom lá? Com café com leite, pai. Aquele de 4,50? 4,50. Agora eu disse que se tu comprar o pão com mortadela e botar nata, o café vem pros guri, a reviria. Então tá, aí... Rafael, vou te deixar as honras de tu apresentar a nossa convidada. A nossa convidada me pega, Rafael. A nossa convidada de hoje deve estar a fim de falar, né? Ela já riu, já. Nossa convidada Helena, a Heleninha, né? Da Imperatriz, do bairro Rubem Berta, do Leopoldina lá. Que tem uma grande história, né? Não só de frente de bateria, quanto na comunidade, né? Queria, primeiramente, então, agradecer a tua presença, Helena. Tá dando essa moral pra gente aí no nosso programa. Agradecer que a gente sabe que a correria que é do dia a dia, como tu disse, veio correndo do serviço aí pra nos dar essa moral. Te agradecer mesmo de coração. E começar aí a pedir pra a gente começar essa resenha. Eu sei que tu é cria do Leopoldina, né? Tu é cria do Leopoldina. Não sei se tu tá há quanto tempo no Leopoldina? Como é que foi a tua adolescência? Onde é que foi? Eu acredito que tenha sido tudo ali, né? Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês, né? De estar aqui. Sei que já passaram aqui nessa cadeira várias personalidades importantes do nosso carnaval e também fora do carnaval. Eu andei dando uma vasculhada ali nas redes e vi bastante coisa. Tu andou catando. Claro, com certeza. Eu queria saber onde é que eu ia vir, né? Onde é que eu ia pisar? Claro. Bom, eu não nasci ali, né? Eu nasci no Parque dos Maias e vivi um período da minha vida, da minha infância ali. Aos meus 14 anos, eu fui para a comunidade do Rubem Berta. E os meus 15 já foram lá na Rubem Berta. Tu chegou lá com 15 anos. Sim. Aí a Imperatriz tu conheceu já na chegada, não tinha ainda? Como é que é essa cronologia de tempo? Como começou, até entrando, né, Rafael? Na onde que tu chamou a Heleninha, que ela é cria da
do Parque dos Maia, eu, na verdade, vou passar para vocês. Tudo que é Zona Norte, para mim, tinha que ser imperiano, mas tudo bem. Né? Ainda mais ali no parque, né? No parque, né? No parque tinha Portelinha. Por isso que eu fiquei curioso pra saber. Tu chegou lá, já tinha Imperatriz, não? Quando eu cheguei na comunidade... Isso, quando tu chega... Sim, a lá. Imperatriz, ela era situada na Praça México. Nós não tínhamos quadra, né? Então, eu já vinha antes disso, a gente saía lá do Parque dos Maias, nós ia pra Praça México. Eu ia para os meus pais assistir os ensaios da Imperatriz na Leopoldina. Esse não é do teu tempo, Rafael. Sim, mais ou menos. Quando a Imperatriz ela começou no estacionamento e depois ela foi ganhando dominando aquela região ali, aquele espaço, eu já fazia parte da Imperatriz como simpatizante, né? Com o tempo, aí eu comecei a fazer parte de outras categorias dentro da escola, que eu sei que a gente vai chegar lá, né? Sim, mas mais ou menos é isso aí. No caso, tu chegou na escola, tu chega nos ensaios na Praça México com a tua família e tu adentra pra Exato. Assistíamos na Praça México. Tá, e daí me conta aí como é que foi essa escadinha que tu foi subindo. Tu já começou a ranha de bateria, não? Não. Eu saía em alas, né? Comecei... Eu sempre costumo dizer que eu comecei... sabe aquela que fica ali na lateral, sambando muito para ser enxergada, assim? E aí, um dia, me enxergaram, assim, não sou muito boa com datas, e eu comecei a desfilar na escola como componente de ala. Né? Comecei na escola de samba. Qual era a ala? Várias alas. Várias alas. A Helena passou por tudo, assim como, tu sabe, né, Rafael, que eu tenho uma filha, a Nathalie, que hoje já tem 27 anos. A Nathalie também, ela só não foi intérprete da escola. De resto, ela foi tudo. Então, assim, eu a mesma coisa. E eu saí em carro abre-alas também. Depois eu recebi o convite para ser passista da Imperatriz Dona Leopoldina, que eu fui passista com o Salsicha. Salsicha. Eu fui passista do Everton, tiveram alguns passistas que passaram pela minha vida. Eu vou te ser bem sincera, que eu gosto de ser bem sincera nas minhas colocações, eu não gosto de duplinha. Por quê, Lenine? Porque tem aquela coisa assim de se vestir, de ter que estar ligando, tu vai com que roupa, tu volta com que roupa. Eu sou escorpião, tá? Eu sou do dia 28 de outubro, segundo decanato, escorpião com ascendente escorpião. Então vocês já viram. A nossa resenha vai ser boa. Cara, então, assim, olha, não gosto, eu gosto de decidir assim, ó. Eu vou comprar um tecido e é esse que eu vou fazer. A Imperatriz é laranja, preto e branco. Me dá um tecido, eu vou botar a roupa que eu quiser. Hoje eu vou de lilás. E eu ia ao contrário do negócio. Eu ia de lilás. E aí, o que acontecia? Meu diretor tinha cólicas comigo. Porque o grupo show tava de laranja, preto e branco. E a Helena de lilás. E a Helena tava de lilás. Que bárbaro. É mais ou menos por aí. Aí, eu, um belo dia, cansei também, recebi o convite, que eu gosto muito de dizer, que o convite para representar a frente de bateria da Imperatriz foi do nosso grande Anildo Barros. Tá? Na época, junto com o Maurício Nunes, e eu fui convidada para ser a frente de bateria da Imperatriz Dona Leopoldina, que muito me honra. O Anildo chegou a ser presidente, não chegou? Sim, com certeza. O Anildo é o que é acredito taxista, que... né? O Anildo é meu amigo. Eu acredito que no convite ele era o presidente. Eu acho que o Anildo foi presidente. Sim, ele foi presidente, mas eu acredito que no convite ele foi presidente. Sim. Bom, eu exerci, posso ir tocando? Eu exerci essa função de madrinha de bateria durante 15 anos na frente da bateria da Imperatriz, da bateria laranja mecânica, aonde eu ganhei o apelido de madrinha. Esse apelido, embora hoje eu não faça mais parte da frente da bateria, eu sou chamada em qualquer lugar, por todo mundo, eu sou chamada por madrinha. Por madrinha, sabe, né? Todo mundo que eu tô passando é madrinha. Inclusive, meu genro me chama de madrinha. E não é fácil esse posto de madrinha de bateria. Não é nada fácil. As pessoas acham que ser madrinha de bateria é fácil. Heleninha, o que é ser madrinha de bateria? Eu sempre gosto de dizer... tu sabe o que é ser madrinha, a madrinha do teu filho? A gente convida uma madrinha, né? Para ser a madrinha
do nosso filho. E a gente não troca essa madrinha todo ano. Então, eu aceitei o convite. Esse convite, como eu disse, me honra muito. Os guris da bateria, os meninos da bateria, os quais até hoje me chamam no Instagram, se eles têm algum problema particular, algum problema até mesmo financeiro, e eu até hoje, se tiver dentro das minhas condições, estiver dentro do meu alcance, eu sempre que eu posso, eu ajudo, né? Então, isso aí é esse olhar de tu saber que eu fazia o lanche dos guris na quarta-feira. O lanche dos guris era o pão, o salsichão, eu cortava, eu comprava o refrigerante e eu fazia. Porque a bateria, ela é gratuita, né? Ela não é paga. E a bateria, a gente sabe que vem do serviço. Muitas vezes a bateria passou o dia todo trabalhando e nós não sabemos nós não sabemos da vida particular de ninguém. Talvez aquele rapaz ali que recebe o ticket, ele dá em casa. E a gente não sabe como é que está o final do mês de ninguém. Então, mas os guris saem correndo do seu serviço e vão para o ensaio. O ensaio, que era para começar às 8, começa às 11. E a gente não sabe se os guris comeram, se os guris não comeram. Então, eu tinha muito este olhar. Eu sempre tive esse olhar para minha bateria. Para ter alguma coisa para eles comer, para ter alguma coisa para eles beber. Sempre fui a madrinha que brigou por causa de horário. Eles sabem até hoje que eu sou a madrinha que odeio a calça preta, o sapato preto e a meia branca. Eu fico furiosa com isso. Olha os detalhes. Então, a gente sempre tentava se organizar nesse quesito, assim. Então, é isso que é uma madrinha de bateria. Eu não sou a madrinha dos holofotes. Eu era a madrinha de bateria que chegava na frente do casulo. Quem me conhece sabia que eu ficava muito nervosa naquele momento. Era um momento que nos nossos carnavais maravilhosos, que tinham todas as redes, as emissoras, ficava todo mundo ali querendo filmar. Eu não dava muita importância. A minha importância era o trabalho que nós tínhamos durante o ano inteirinho, que era entrar dentro do casulo e que aquele à frente ali, o recuo da bateria, que sempre era um problema de tomar canetaço, quem vinha para cobrir. Então, esse cuidado eu sempre tinha. Sempre que eu podia, eu fazia uma coreografia ali com o mestre e tal, mas eu estava sempre atenta à entrada do casulo. Então, isso é ser uma madrinha de bateria. É querer estar bem vestida, mas desde que os seus súditos também estejam legal, né? Estejam também. Não é hoje, vocês vão me desculpar, mas hoje a briga é fazão na cara de mestre, na cara de quem está ali na frente e não estão preocupados com a bateria. Esse é o trabalho da Dinda, Rafael. Deixa eu te fazer uma pergunta, Heleninha. O pouco que, no caso, pouco não, né? A gente te conhece, né, pelo teu trabalho que tu tem dentro da Imperatriz, como em frente de bateria. E o que eu tô percebendo é que tu é uma pessoa que tu tem aquela imposição, né? Tu te impôs. Isso dentro da escola, tu faz em todos os setores ou só na bateria? O que tu te preocupa ali quando tu tá de madrinha? Bom, é só aqui? Ou tu tem dentro da escola de debater com a diretoria, de falar, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, ou tu não, tu só te faz aquele teu cargo. Olha, eu estou na frente da bateria, eu tenho que cuidar da bateria. Entendi. O que acontece? Sempre que tu tá dentro de uma agremiação, eu vou falar uma agremiação porque é isso que nós estamos falando nesse momento, mas eu acredito que seja em qualquer segmento. Quando tu te impõe, quando tu aparece, tu já não é a mesma simpática de antigamente, né? Quando tu chega e tu vem para frente de bateria, as mesmas pessoas que te aplaudiam, as mesmas pessoas que te me ajuda na palavra para eu não ser muito grossa. Te assim. Louvavam. Exatamente. São as pessoas que não aceitam aonde tu começa a opinar. Né? Então, como nós estamos numa resenha de bar, eu sei que esse assunto vai ser... Eu não quero atravessar, porque nós vamos ter muito o que conversar sobre isso, então eu vou ainda nesse segmento de frente de bateria. Não, respondendo a tua pergunta, eu conversava
informalmente com os meus colegas destaques. Conversava. Eu acho que a gente poderia fazer assim, eu acho que a gente poderia... Mas a diretoria mesmo, eu não tinha. Porque, às vezes, as visões são diferentes e eu não estava num momento, naquela época, eu não estava num momento maduro para debater com pessoas que não queriam entender o que realmente a gente precisa. Porque o destaque não é que ele queira, ele precisa. Tá? Porque quem faz o carnaval hoje... Budi e Tubino, somos nós, destaques. Quem faz o carnaval não é a diretoria, não é o conselho, não é o presidente. Bota o presidente, bota o conselho, bota a diretoria na avenida. Não. Tu bota na avenida os destaques. Tu bota uma comissão de frente, estandarte, mestre de bateria. Esses fazem o carnaval. E são esses os mais prejudicados dentro de uma escola de samba, dentro de um carnaval. Tu pede uma roupa, tu pede demais. Tu pede um sapato, que a gente estraga os sapatos dentro da própria escola ou nos shows que a gente vai fazer fora. Tu pede um sapato, não consegue. Eu nunca pedi nada. Nada. Eu sempre me banquei. Este é um outro assunto que eu deveria ter dito na hora da bateria, vou voltar, que a gente é muito visada, todo mundo quer estar ali nas tuas glórias. Mas ninguém sabe como é que tu chega até ali. Tu chega até ali. Tu coloca uma unha é R$160. Tu coloca uns cílios é por aí, 160, 200. Aí o jabazinho, tu tá perdendo o jabá. Exatamente. A Sil sabe disso. E quem é usuária sabe também. Tu vai fazer uma make hoje em dia, antigamente tu fazia uma make em casa. Hoje, tu vai numa profissional fazer uma make. Tu vai num Alex Make, que é o maravilhoso das peles negras, né? Posso dizer também que a minha filha fez o curso com ele. É R$200. Ele, R$250. O teu sapato é caro. A tua roupa é cara. Hoje nós temos, graças a Deus, vários ateliês hoje em Porto Alegre. Tu gasta uma grana. Tu compra o tecido e larga no profissional. E tá certo, é profissional. Trabalhou para aquilo, estudou para fazer aquilo ali. Então ele tem que cobrar. Então não é fácil estar na frente de uma bateria. Não é fácil. Sem contar na época do carnaval ou antes, num festival de samba enredo, Tubino, a gente tinha que ajudar na camiseta. Então não adianta tu estar ali na frente, só estar fazendo número. Por isso que eu sou contra as baterias com 5, 6 na frente. No meu reinado, nos meus 15 anos de bateria, olha, vocês podem contar nos dedos. Veio uma do Rio de Janeiro e acho que eu me lembro e foi isso. Não admitia. Tá ali na frente comigo, então vai dividir a mesma coisa que eu. Se não dividir a mesma coisa que eu, então fica só eu. Aí que tem só uma vírgula, até pra gente poder entender. A gente sabe que tem a rainha, madrinha de bateria, mas tem aquela também que é da comunidade, né? E tem aquela que entra para botar o dinheiro, né? Como é que funciona assim, por exemplo, no teu caso? Pelo que eu acompanho de ti, eu sei que tu ajuda, mas tu não é a que põe o dinheiro, aquela que chega e... Que a gente tem casos, principalmente em Uruguaiana, cara, de pessoas que bancam praticamente a escola pra estar na frente da bateria. Como é que funcionou isso na tua época lá na Imperatriz? Eu podia te fazer uma contraproposta. Me diz em Porto Alegre quem é que banca a bateria. Acredito que não tenha. Pois então eu acho que eles têm que ficar com quem ajuda a bateria, com quem vai atrás para fazer a... Porque promessa... Tá, mas essa daí que chegou esse ano aí, não foi mais ou menos isso? Chegou aonde? Tu falou que chegou uma aqui do Rio de Janeiro. Não, chegou do Rio de Janeiro porque ela era partner do Carlinhos de Jesus. Não teve uma ajuda, né? Não teve. Chegando nisso, a gente acompanhou dentro das eleições da Imperatriz todo um processo que tu estava, né, comandando na linha de frente da escola. Um processo meio conturbado, né? Foi, né, um negócio que depois eu quero voltar, tá? Aonde tu estava falando agora sobre toda a situação de destaques. Depois eu quero te falar tu como. Eu quero te falar tu no processo eleitoral. O que aconteceu, Heleninha? Até formulando, até só para formular um pouquinho melhor. Foi melhor, Rafael. Tipo, a Helena que ama a escola, quando se depara com
para não, vamos dizer assim, uma briga eleitoral. O que aconteceu? Que a gente precisa, a pessoa que está de fora, como eu, que não está acompanhando lá o bastidor da escola, a gente, só um pouquinho, tem uma eleição e a Heleninha está brigando. O que está acontecendo? O que aconteceu? A gente viu que teve alguma coisa de não aceitar a tua candidatura. Como é que foi isso aí? Bom, essa resenha vai longe. Vamos lá. Vocês têm tempo? Vamos lá. Então tá. Vamos do começo. No ano passado, não sei te precisar assim as datas, mas eu acho que foi lá por fevereiro. Então, se tu fizer a conta, nós já estamos quase em 2 anos, 2023. Em fevereiro, eu fui cogitada pelos guris da bateria, né? Da bateria que levou um nota 10 da Imperatriz Dona Leopoldina, defendendo a escola, e que levou também, junto com esse nota 10, uma dispensa, né? Douglas Breck. Não, eram os 3 meninos, era eu acho que tava o Rob, o Dieguinho e o Rob, o Dieguinho e o Marquinhos. Tá. E os guris tiraram nota 10 e saíram da escola. Foram convidados a sair da escola. A escola diz que tem as suas particularidades para tal, né? Eles têm direitos também, né? Podem, né, fazer isso. E os meninos me convidaram, começaram. Helena, vamos entrar na Imperatriz. Até então, só pulando, sendo breve, eu não queria. Me coloque numa camisa de força se um dia eu resolver entrar. Então, eu tô nessa camisa de força. Aí eu pensei, eu quero isso para mim. E comecei a trilhar esse caminho. Aí teve uma assembleia, a qual eu participei. Eu fui para essa assembleia sem o jurídico, eu fui de coração livre, eu fui para uma assembleia onde eu era sócia da escola, onde eu podia concorrer um dia, né, como presidente da Imperatriz. Tu foi para essa assembleia como candidata? Não, essa assembleia ainda não. Essa assembleia era uma assembleia... Fui exatamente como sócia. Lá eu fico sabendo, começaram os rumores que eu não era sócia. Fomos. Tá, mas como é que é isso? Sou sócio ou não sou sócio? Tá, quando eu cheguei lá, na assembleia, tinha uma pauta, como todas as assembleias ordinárias da Imperatriz Dona Leopoldina, tinha uma pauta. Chegou lá, a assembleia mudou. Tinha uma pauta única e essa pauta única não aconteceu. Eles mudaram. Como é que foi a assembleia da Imperatriz? A assembleia da Imperatriz foi uma bagunça. Era assim, ó. O presidente, então, André Nunes, né? Ele chamou o irmão dele, o Maurício, para presidir a mesa. O pessoal ali levantou a mão e ele disse assim: quem concorda que o Maurício presida a assembleia? O maior número era deles, todo mundo levantou a mão. O Maurício presidiu a assembleia naquele momento. Numa confusão aqui, numa confusão ali, numa confusão lá, que eu não vou saber te dizer, te precisar o que aconteceu. Eles fizeram uns crachás. E aí eles disseram assim, uma assembleia, uma coisa séria. Coloca o crachá aqui, quem quer que o André seja estendido nessa pandemia, o mandato do André. E aqui coloca... Gente, os nossos conselheiros da escola, o nosso título da Imperatriz foi adquirido em 1992. A Imperatriz os sócios da Imperatriz adquiriram em 1992. Para vocês terem uma ideia, meus pais não vivem mais. Então, nós não temos mais. Então, muita gente... Desde ali, nunca mais se abriu um quadro de sócios. Mas isso é um assunto que eu vou deixar na manga, já vou continuar. Exatamente. Então, vamos continuar nessa parte. E aí, mas onde é que eu boto o meu... Mas eu quero isso, eu quero aquilo. Foi uma confusão. Contagem de crachás, ganhou quem? O que foi determinado para ganhar. Fim de assembleia. Mas daí tu não tinha o crachá para votar ou tu tinha? Eu tinha o crachá para votar. Mas dentro disso eu não entendi. Peraí, vamos de novo. Eu não entendi que quando tu vai para essa assembleia, eu me lembro, né, que antes disso existia uma campanha para tu ser presidente. Positivo? Positivo. Tinha uma diretoria onde que cabeçava ali, tinha o Vitor Hugo,
tinha algumas pessoas que estavam do teu lado. Positivo isso ou não? Positivo. Tive reuniões, inclusive. Tá. Isso, tá. Mas quando tu chega para essa assembleia, que tem essa situação dos crachás, tu chega como candidata a disputar com o autógrafo. Não. Uma assembleia é uma assembleia para determinar um assunto, tá? Para um determinado assunto. Então chegam os sócios. Ainda não era uma questão de abertura de pleito, abertura de executivo. Não, foi só... Porque como nós estávamos em pandemia, ele não fez um carnaval e ele queria terminar o mandato dele. Ele queria prorrogar o mandato. Tá, positivo. Segue. Terminado a assembleia. Né? Aí, o que aconteceu? Não deu, Helena perdeu. Só que assim, ó, para algumas pessoas eu disse, o que tu perde, o que tu não concorre? Sim. Então, gente, não foi aberto o pleito. Eu não concorri, então não teve pleito. Ele fez o carnaval de 2020, se eu não me engano. Pode ser. Foi, né? Acho que em 2020 foi onde eu desfilei no Gravataí. Vim na frente da bateria do Gravataí. Bom. Por que, Helena? Por quê? É. Eu vim na frente da bateria do Gravataí porque eu sou carnavalesca. Tá, mas tu ficou com essa mágoa de sair desse... Não. Porque assim, ó, eu não trabalho com a gestão que está. Eu não trabalho. Não fico de fora do carnaval porque eu sou uma carnavalesca e vou desfilar em qualquer escola se no momento eu não estiver na Imperatriz. Meu foco é Imperatriz, eu não preciso provar pra ninguém que eu sou Imperatriz. Então, se eu desfilar como este ano... Eu vim no Fidalgos e Aristocratas na Harmonia. Tá? Isso nada muda. Nada muda no meu amor, na minha paixão, nada altera. Como eu te disse, né? Como eu digo a vocês, eu sou carnavalesca, eu acho que nós temos que prestigiar as nossas escolas. Claro. Eu entendo, Helena. Eu sou assim também na questão de samba enredo. Exatamente. Ótimo que tu me entende, exatamente. Então, assim, ó. Desfilei, viajei, curti meu final de ano, meu netinho que estava para nascer. Bom, vamos começar de novo, né? 30 dias após o carnaval, tínhamos que abrir pleito para a Imperatriz Dona Leopoldina. Né? Tinha que ser uma abertura de pleito, porque terminava o mandato da Imperatriz. Desculpa. O mandato da Imperatriz é anos ímpares. 2023 terminaria o mandato da Imperatriz. Neste meio tempo, numa assembleia, o presidente, então, André Nunes, renunciou. Para surpresa de muita gente, né? Ninguém sabia que ele ia renunciar. O André renunciou. O André renunciando, assumiu a presidente do Conselho Deliberativo. Seguindo o estatuto, quando o presidente renuncia, ele tem 5 dias úteis. Úteis, vocês cortam, não é útil. Ele tem 5 dias para apresentar a prestação de conta do carnaval, né, que ocorreu. E se tiver carnaval atrasado também. Não aconteceu isso. Na Assembleia, ele renunciou e aguardamos 5 dias. E o André não fez essa prestação de contas. Ou seja, ele passa a ser um amante, um apaixonado pela Imperatriz. Tá? Ele não é mais presidente do Conselho Deliberativo, ele não é mais presidente nato, né, do Conselho Deliberativo, porque todo mundo que é ex-presidente vira presidente nato. Se ele não prestou contas, ele não pode mais. Tá, ponto. E nisso a gente foi batendo nessa tecla. Nesse meio tempo, o que eles têm que fazer? Abertura de pleito. Tem que colocar... Tem dias ali, Tobino, não sei se tu pode me ajudar nisso, mas tem assim um tempo para eles colocarem a abertura da inscrição de chapa. É muito por estatuto. Isso. Cada estatuto tem o seu, tá. Mas deve ser... Teve a inscrição de chapa. Essa parte, assim, ó, o que aconteceu? A Helena foi lá. Foi lá escrever a tua chapa. Foi lá escrever a minha chapa. Montei, reunião. Chapa, montei a minha chapa. A minha chapa é Helena Presidente, Carlos Vidal, conhece Carlos Vidal, sim. Meu vice, Carlos Alberto, da comunidade, desde sempre da comunidade, Cláudio, Marcos Vargas, fundador da escola, primeiro presidente da escola, e tinha a Camille, que também fazia parte da minha executiva. Cheguei
num horário determinado para entregar. Entrei dentro da Imperatriz para entregar a minha nominata da executiva. Nós tínhamos 5 membros na mesa, tá? Sendo que um deles estava na porta e tinha uma pessoa dentro da sala que ela não poderia estar dentro da sala. Por quê? Tu tem que ser imparcial. Então, nós precisávamos ter 5 pessoas que faziam parte da mesa. Presidente da mesa eleitoral, né? E mais as outras, né, pessoas ali, que quem recebia... a comissão eleitoral, né? Comissão eleitoral. Aí, assim, eu faço umas perguntas, né? Até mesmo para deixar claro para a comunidade. Se não podia ter ninguém da minha chapa ali dentro, como é que tinha uma pessoa de da outra chapa estava ali dentro? Não podia. Era só as 5 pessoas da comissão eleitoral. Entreguei a minha nominata. Eles pegaram, todo mundo assinou ali. E aí, nesse meio tempo, eu voltei para o meu salão, porque o QG era no meu salão. Então, estava eu e toda a minha equipe lá aguardando. Até as 21 horas e 30 minutos, se eu não me engano, encerrava. 1 hora depois, eu recebo um e-mail da doutora Carmen Lopes, que era presidente de mesa, que a minha chapa tinha sido impugnada. Perguntei para ela o motivo. Neste momento, eu estava fazendo uma live. A minha live foi interrompida. Eu fiquei com um nó na garganta, tá? E eu tinha sido impugnada. Com este assunto que já vinha rumores na comunidade que eu seria impugnada. Se eu seria impugnada, por que eles não colocaram isso antes? Um adeno. Toda e qualquer pleito não tem que ter uma nominata 72 horas antes do número de sócios? Sim. Tem. A Imperatriz não tem, sabe por quê? Porque a Imperatriz não sabe qual é o número de sócios. A Imperatriz não sabe qual é o número de sócios que nós temos. A Imperatriz nunca teve uma secretaria aberta. A Imperatriz nunca teve o quadro, o registro dos sócios, tá? Na secretaria, num arquivo. Se hoje tu perguntar quantos sócios existem, eles não sabem te dizer. Porque eles não têm esse controle. E o que eles impugnaram a tua chapa? Eles impugnaram a minha chapa dizendo que eu não sou sócia. Tá. Que eu não sou sócia, eu sou dependente do meu pai. Na outra reunião lá. Eu estava na outra assembleia. Tu botou o crachá. Botei o crachá em cima da mesa. Mas isso não é nada, Tubino. E eu te pergunto, e nos outros pleitos? É aí que eu queria entrar. Nos outros pleitos. Mas é isso que a gente quer entender. Né? Os outros pleitos, tu votou? Com certeza. Tem o meu nome escrito, assinado. O meu nome, Helena Beatriz Fernandes, do lado do título do meu pai. Do ladinho, meu pai já não existia mais. E ali estava a minha assinatura. Sim. Então tu já minha assinatura. Já votei. Eu votei para eleger o presidente Maurício. Eu votei para eleger o André. E votei para eleger o Vitor Hugo, que inclusive eu tenho crachá fazendo campanha. Eu tenho fotos com o Vitor Hugo na comunidade, buscando voto, buscando eleitores. Eu votei, no mínimo umas 3 eleições eu votei. Aí agora, Budi, de repente vocês vão me perguntar o quê? Helena, tu era deles? Era. Eu era deles, eu era apoiadora daquela gestão, né? E eu votei. Aí, quando eu resolvo que é todo o meu direito de concorrer como sócia, eu sou impugnada, porque aí eles leram ali no estatuto que dependente não vota mais. O que acontece com o dependente depois? Mudaram o estatuto? Não, o estatuto não é, mas ele não diz isso. Não diz que não vota e não diz que vota. Como é que a gente diz? Uma brecha, está aberta, em aberto. Hoje quantos são, vocês sabem quantos são do quadro de sócios da Imperatriz? Não, o que a gente sabe do quadro de sócios da Imperatriz é nas últimas eleições. 130, 138, 120, as pessoas que aparecem para votar. É isso que eles sabem. E a gente sabe que tem muito mais. E hoje, o teu... Como é que vocês falam lá? Título. O título. O teu título é o quê, então, hoje? Se tu não pode votar,
Porque eles falaram que tu foi impugnada, né? Tu não pode ser votada. O teu título serve para quê hoje? Não serve para nada. Na verdade, Tubino, nem o meu título, nem o título de ninguém. Só que, no caso, só em as eleições que ele serve. Porque hoje a Imperatriz oferece o quê para os sócios? Piscina a gente não tem mais há anos. Tá aí, me explica uma coisa. O teu título hoje, se tu não pôde votar, o teu título serve para quê? Tipo, na Imperatriz, o título do teu pai, no caso, né? O título do meu pai acabou. Acabou. Meu pai faleceu, o título acabou. Eu não posso votar. Provavelmente a minha irmã não pode votar, né? Ninguém pode votar. Acabou. A minha história dentro da Imperatriz acabou. Acabou. Mas como provavelmente, Helena, o que dá para entender, alguém teve que ter dado alguma explicação, né? Tipo, tu votou em 3 eleições, foi o que a gente entendeu aqui. Pois é. Ninguém te falou nada sobre isso? Não, a única coisa que eles sabem dizer para mim é que eu não sou sócia e que eu não posso votar. E que eu não posso ser votada. Né? Eu não posso votar e não posso ser votada. Tu não é sócia se tu votou nas outras? É isso que eu não consigo. Só que assim, ó, eu vou continuar explicando para vocês. A Imperatriz, não te interrompendo, mas a Imperatriz tem sócios, esses sócios são contribuintes, eles todo mês eles... Tu compra o título e vale o resto da vida. O título da Imperatriz, ele tem remido e não remido. A Imperatriz não recebe R$1 por joia nenhuma. Ninguém. É uma sociedade que não tem sustentabilidade. Ela não tem como... Gente, a Imperatriz não tem uma secretaria. Ela não tem um telefone. Ela não tem um e-mail que tu pode chegar na secretaria, que tu pode... eu quero me associar. Não consegue. Não consegue. E não é só porque ela está fechada. Não tem abertura de quadro de sócios. Ela tem 41 anos. 41 anos não tem abertura de quadro de sócios. Ou seja, os títulos são os mesmos, os mesmos sócios que compraram naquela época, continua sendo o mesmo. Eu não sei o que fazem com os filhos. E tu sabe o motivo disso, de não querer abrir? Tem desorganização. Desorganização. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo. Mas assim, ó, vamos ali continuar da parte da... Aí eu fui impugnada. Na minha impugnação, eu queria uma explicação. Sim. Aí a doutora Carmen colocou que eu fui impugnada porque eu não podia votar, a cláusula do estatuto não permitia que eu votasse porque eu tinha que passar o título por inventário, tá. Então eu tinha uma carta na manga pronta. Tinha uma carta na manga, prontinha. Tu tem inventário porque tu tem outra irmã no caso. Tem uma outra irmã. Tá, tem uma outra irmã beleza. que já passou o título pra mim, não quer saber de votar, não gosta de carnaval, é meu título. Não tem mais ninguém. Não quer. Tem mais ninguém. Eu tinha uma carta na manga porque a gente já sabia desse quaquaquá que eu ia ser impugnada. Qual era a carta na manga? Entrar na justiça. Né? Entrar na justiça porque eu não podia deixar assim. Eu precisava que eles me aceitasse como sócia, porque eu já tinha votado. O problema é deles, se antes eu era a favor deles e hoje eu sou oposição. Sou oposição com todo o direito. Enviamos uma documentação para a mesa eleitoral probatória, para a doutora Carmen, que só ela poderia abrir naquele momento, para ela ver o motivo pelo qual ela tinha me impugnado e eu estava dando uma contraproposta para ela. Eu, meu jurídico, tá? E eu fui impugnada num dia anterior, eu levei 1h30 para ser impugnada. Quando eu entrei com a minha justificativa com os advogados, eles levaram quase um dia inteiro para analisar a minha impugnação, a minha documentação e me impugnar igual. Por quê? Porque eles mandaram esse material, esse conteúdo que tinha ali, que eram provas de que eu já havia votado em outras eleições, a doutora Carmen poderia abrir e ela poderia analisar. Ela enviou o Maurício tentou acessar, tá? Ela enviou para ele, quando ela enviava para ele, nós recebíamos. Nós estávamos recebendo. Quando ele abria, nós não sabíamos para quem que ela estava enviando. Quando ele acessava, aparecia que era ele. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Uma coisa para vocês. Essa documentação, ela era para a mesa eleitoral e ela era da minha chapa 1, tá? E aí, por que o Maurício acessou?
presidente da liga, de uma das ligas de Porto Alegre. Ele não é nada da Imperatriz. Por que o senhor Alain acessou? O senhor Alain fazia parte da outra chapa. Isso é completamente irregular. Por que a Jussiane, presidente do Conselho Deliberativo, acessou? Acho que umas 9 vezes ela tentou abrir, só que ela não conseguiu. A menina da mesa, a Maísa, que fazia parte da mesa eleitoral, ela também tentou acessar 13 vezes. Porque ela não estava só tentando acessar. Porque se ela acessasse, para ela ia abrir e ia ver. Só que ela estava mandando para alguém. Então, assim, olha, eu pergunto uma coisa para vocês. A minha executiva, ela foi completamente... ela foi vazada para todinha a escola. Então, todos eles estavam juntos. A segunda, a outra chapa, a chapa da situação, estava todo junto com o pessoal da presidente de mesa, e a minha não tinha ninguém. A minha chapa não tinha ninguém. Enfim, fui impugnada novamente, com o mesmo recurso de que eu não era sócia. Eu tinha uma terceira carta na manga, que era a justiça. Alguém tinha que me explicar. E aí nós entramos com um pedido na justiça. Nós tivemos uma audiência de conciliação no dia 6, onde não apareceu ninguém da Imperatriz. Não foi ninguém da Imperatriz. Nós já estávamos todos reunidos, eu e os meus 2 advogados, um do meu lado e um assessor de outro lugar. Nós estávamos lá e tivemos que... Uma das conciliadoras teve que ligar para o advogado da Imperatriz, que nós, desde 10:03, nós já estávamos reunidos, tá? E tivemos que ligar para o advogado entrou às 15h15, mais ou menos. Não sei, diz ele que tinha esquecido. Eu nunca vi de esquecer de uma audiência onde tu foste notificado, né? E não apareceu ninguém da escola. Bom, os meus advogados, eles colocaram para as conciliadoras que elas precisam entender o que está acontecendo, tudo o que estava acontecendo. É uma audiência de conciliação. Ali na audiência de conciliação foi pedido o quê? Entre tantas coisas que foi conversada, o que foi pedido? Reconhecimento da Helena Fernandes como sócia da Imperatriz Dona Leopoldina, nem que seja de benemérito. Por quê? Porque a desculpa do advogado... Mas dentro disso, Helena, nessa audiência de reconciliação, né? Conciliação, na verdade, tu queres o reconhecimento ou a impugnação dessa campanha, dessa eleição que teve agora por último? Ótima pergunta. Eu te diria que o meu sentimento hoje, eu não quero ter um sentimento onde a gente prejudique a Imperatriz, tá? Porque se eu te disser que eu quero que impugne o último pleito, nós estamos entrando em novembro, tá? E nós temos uma escola para colocar na avenida. E daqui um pouco eu vou prejudicar a Imperatriz. A Imperatriz vai ser prejudicada. Só que com o mesmo sentimento, Budi e Tubino, o mesmo sentimento é que eles não estão preocupados com o meu sentimento. Qual foi o meu sentimento na primeira impugnação? Hoje, pegando um gancho do que tu está te dizendo, está me perguntando, 2 pessoas foram atrás de mim tentar retira. Não vou retirar. Porque hoje eles estão preocupados que eu coloquei a Imperatriz na justiça, mas ninguém estava preocupado na minha primeira impugnação. Porque a outra chapa, o outro pleito ganhou, a executiva ganhou, ninguém sabe o que eu estava fazendo. Quando eu fui impugnada, eu quase morri chorando. Ninguém estava preocupado com o meu sentimento. Então, eu acho que hoje eu não tenho que estar preocupado com o sentimento deles. Uma pergunta, assim, até para a questão, para a gente poder estar entendendo. Tu era apoiadora do presidente Maurício? Já fui. Já foi. Automaticamente, o André, acredito que também tu apoiou durante um tempo. No primeiro ano, sim. Sim. Aonde que tem o ruído na comunicação para a Helena ser contra eles e eles não querer a Helena como presidente? O que aconteceu? O ruído na comunicação, Tubino. A respirada me pegou. Ela veio. Vem. O ruído na comunicação dentro de uma escola de samba, ela acontece de diversos fatores. Primeiro, de que
eu acredito, o ruído na comunicação começou na frente da bateria, né? Na frente da bateria, porque... E aí, onde quiseram me tirar, né? Quiseram me tirar da frente da bateria sem alguma coisa plausível. É porque a Helena gosta de debater, a Helena gosta de questionar, a Helena não aceita. Nunca aceitei uma ala na frente da bateria. Nunca aceitei. E eu nunca vou aceitar. Agora eu acho que eu não vou ser mais madrinha de bateria, mas eu não vou aceitar. Entendeu? Então, assim, ali começou o ruído. Aí eu sou prepotente, aí eu não aceitava. E eu vou te dizer, o presidente em questão, na época, não mandava na escola, sozinho. Então, escutou outras pessoas e aí acabou com que me tirando da frente da bateria. Então, o ruído começou aí. Então, saindo da frente da bateria, eu já não tive espaço em mais nenhum outro lugar. Até então, eu fiquei muito chateada, muito triste, sou imperatriz, mas aí eu resolvi tomar outros ares, tomar outros rumos, comecei a dar uma viajada, mas hoje eu estou de volta. Então, bom, tu estava seguindo, já respondeu a pergunta, que eu queria saber, era uma dúvida da gente, né? Queria entender, mas segue então a questão aí do pleito, que tem... da audiência. Isso, da audiência. Aí, rapazes, né, a audiência... eu perguntei, né? A minha advogada perguntou a respeito de me conceder, então, o título de benemérito, porque de tantos anos dentro da Imperatriz, e a conciliadora queria que nós entrássemos num acordo. O que o advogado da sociedade disse? Respondeu que no último pleito, agora, no último pleito do Brasil, tiveram irregularidades. Foi isso que ele tentou responder, que teve pessoas que chegaram lá para votar e já tinham votado. Gente, mas nós estamos no pleito para presidente, para senador, nós não estamos no pleito de uma escola de samba aonde a pessoa em questão sou eu, que todo mundo conhece e que a mesa eleitoral da Imperatriz Dona Leopoldina, em 2015, em 2017, era a mesma. Tubino era a mesma. A mesa eleitoral das 5 pessoas na Imperatriz só troca assim, ó. Fulano é presidente, Beltrano faz a composição da mesa, aí no outro ano só muda. Todo mundo sabia que eu já tinha votado. Todo mundo sabia que era a Helena que queria votar. Não tem como, não tem cabimento ele fazer uma comparação com as eleições agora do Brasil. Que se alguém foi votar, lá já tinha votado no lugar dele, quantos milhões de pessoas? Não, ali dentro da Imperatriz era uma coisa que eles sabiam, que era eu que queria votar, que eu já tinha votado e que a mesa que me aceitou em 2015 era a mesma mesa que em 2022 estava ali. Mesma mesa. Não tá batendo. Claro que não está batendo. Tá muito estranho. Claro que não está batendo. Não está batendo esse cálculo. Então, por que aí hoje, uma coisa que eu preciso dizer para a comunidade, que vocês não podem falar o que vocês não sabem. Existem componentes da comunidade que estão dizendo que a Helena vai fechar a escola. Eu não vou fechar a escola. Porque eu estou pedindo para ser reconhecida. Porque eu estou pedindo para ter meu título de benemérita para poder, sem carência, não vou cumprir a carência de 3 anos. O ano que vem, após 30 dias do Carnaval de Porto Alegre, eu quero concorrer no pleito da Imperatriz. É isso que eu estou pedindo na justiça. Tá? Por quê? Se na nossa audiência do dia 13, porque aí o advogado ele não podia me conceder ser, né, o que eu estava pedindo, porque não foi ninguém da Imperatriz. Ele só estava ali para defender aquele ponto. Ele não estava para defender mais nada. Ele só sabia defender que eu não sou sócia, que eles batem 1 ano nessa tecla. Eles não sabem dizer mais nada sobre mim. É só isso. Dentro disso, Heleninha, que tu tá passando para nós aqui, tu quer, e tá bem claro, né, Rafael? Sim. Que tu quer ser reconhecida como sócia, né,
hoje está muito claro que tu não quer prejudicar a escola e nem quer impugnar a eleição da escola, né? Tu quer ser reconhecida, até porque a gente não entende porque não é, porque é uma coisa que... Se ela votou, né? Acho que não tem nenhuma questão jurídica. O que faltou? O que faltou? Como é que está essa questão jurídica? Bom, a questão jurídica, ela se encerrou no dia 6 dessa forma. O advogado não tendo como responder a questão... O advogado da escola. O advogado da sociedade. Não tendo como reconhecer... o advogado não tendo como responder, né? Se eles vão me reconhecer como sócia, porque não tinha ninguém da escola. Sim. Não tinha presidente, não tinha vice, não tinha ninguém. Só estava ali representando o advogado. Então, ele pediu uma outra reunião de conciliação. Né? Deu a ideia que fosse mais para o final do mês. Como final do mês e início do mês de novembro, nós começamos o recesso na justiça, né? Uhum. Começa o recesso. E então ela colocou a nossa próxima audiência de conciliação é no dia 13, ou seja, quinta-feira. Quinta-feira. É a nossa próxima audiência, e eu espero que a Imperatriz Dona Leopoldina mande alguém, né? Que vá alguém representando, porque os meus advogados colocaram, nós já fizemos a nossa proposta. Cabe a eles a decidir ou não. Uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui para vocês agora, eu não vou parar por aí. Antes que vocês me perguntem, Heleninha, se eles não aceitarem. Se eles não aceitarem, como sempre, nós já temos tudo... Carta na manga, como tu disse. Todas as cartas na manga, né? Nós vamos fazer uma denúncia no Ministério Público. Por quê? Porque aí não nos cabe mais, não cabe mais a justiça, vai ser o Ministério Público que vai... Aí é outro escalão, Budi. É outro escalão, né? Por quê? Porque aí vai ter que ser... prestações de conta de outros carnavais, prestação de contas de presidente que foi reprovada e continuam dentro da escola, inclusive como na presidência do Conselho Deliberativo, presidente que não, como eu disse para vocês no início do programa, o presidente último que renunciou não fez prestação de contas e estava dentro do último pleito votando. Isso está no nosso estatuto. Presidente que não fez a prestação de contas, que renunciou e não fez a prestação de contas, perde qualquer direito dentro da escola. Então, ele não pode mais ser presidente nato. Ele não pode mais ser conselheiro nato. Ele pode ser um apaixonado pela escola. E ele não pode fazer uma prestação parcial. Ele tem, como ele fez numa última assembleia, ele fez uma prestação parcial. Fulano, Beltrano emprestou isso, Ciclano emprestou aquilo. Para o Ministério Público, papel escrito, assinado, e outra, não é papel a lápis, é recibo, comprovando, nota fiscal, comprovando quem emprestou, quem não emprestou, dinheiros que entraram dentro da escola, para onde foram, para onde não foram. Aí eu vou ficar em casa, sentada, esperando o que o Ministério Público vai dizer. Aí sim, eles podem dizer na comunidade que a escola vai ser fechada, mas não é a Helena Fernandes que vai fechar a escola. Não é a Heleninha que vai fechar a escola. O que vai fechar a escola é o sistema, que começou errado desde sempre. Eu não vou fechar a escola porque eu estou pedindo para ser sócia da Imperatriz Dona Leopoldina, ser reconhecida. O que vai fechar a escola? As festas que entraram dinheiro, a nossa luz que foi cortada, que nós não temos luz, nós somos uma escola de samba que não tem luz. 40 mil reais é a nossa dívida à vista. À vista é a nossa dívida. Então, assim, aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham que a comunidade, sem saber o que realmente está acontecendo, pode dizer que eu vou fechar a escola? Que vai fechar a escola, como eu disse para vocês, é o sistema. A nossa contabilidade, tá? A nossa contabilidade, o financeiro da escola, se tu perguntar para o financeiro da escola, Rafael, tu conhece a estrutura da Imperatriz? Sim. Sabe que a Imperatriz tem um estacionamento? Sim. E tu sabe que o estacionamento da Imperatriz, durante uns 2, 3 anos agora, acho que 2 anos, ele foi alugado?
E tu pergunta para qualquer pessoa dentro da escola, para os conselheiros, ninguém sabe, ninguém viu. Sabe quando mata alguém na rocinha? O vizinho não viu, ninguém enxergou, ninguém... Assim é a Imperatriz, ninguém viu nada. Ninguém vê nada, ninguém sabe o valor, ninguém sabe como entra, não tem um contrato. E aí eu pergunto uma coisa para vocês, a Helena vai fechar a escola. Ninguém está enxergando que o sistema está errado. Eu moro numa comunidade carente, eu moro numa comunidade com mais de 80 mil habitantes, onde as crianças estão correndo na rua do lado do tráfico. E dentro da a Imperatriz Dona Leopoldina, sociedade beneficente, recreativa, cultural. Imperatriz Dona Leopoldina, o que nós temos de sociedade, Budi? O que nós temos de recreativa? O que nós temos de beneficente? Beneficente agora na pandemia tinha que ter aberto. Na pandemia tinha que ter aberto, tinha que ter recolhido rancho, tinha que ter recolhido roupa. Quanta gente está passando fome dentro da comunidade? Quantas mães desempregadas que não puderam perder os seus empregos porque não tinham que deixar os filhos? As nossas creches não têm espaço para as crianças pequenas. E você sabe o tamanho que é a Imperatriz Dona Leopoldina? Gente, é muito grande, dá para fazer muita coisa. Aonde está o recurso? Se tu pegar o Rafael Tubino, que tu sabe que está ali, como é que é aberto, né, ao público, se tu olhar as leis de incentivo, olha o nome lá da Sociedade Beneficente Recreativa Cultural Imperatriz Dona Leopoldina, tá lá, recebeu o incentivo. Lei Rouanet, Giba, recebeu tudo. Onde está esse dinheiro, gente? Onde é que estão os projetos dentro da escola? Onde estão os projetos? Aí eu recebo o WhatsApp de que eu vou fechar a Imperatriz. Eu não vou fechar a Imperatriz. Eu estou pedindo para ser sócia. Apenas. Só isso. Só isso. Somente isso. Vamos para o mundo ideal, Helena. Vamos para o mundo ideal. E eles aceitam a tua associação na escola e a Helena vira presidente. Amém. E aí? O que a Helena vai fazer de diferente na Imperatriz? A gente já viu que a parte social, já vimos que isso é um grande avanço, né? Que é uma coisa que a gente sempre bate aqui. Todo o pessoal de carnaval que a gente trouxe aqui, a gente bateu no social. Já vi que tu já tem um pensamento para frente que nem a gente. Qual é a diferença da Helena? A Helena por que é bom a Helena ser a presidente da Imperatriz? Vamos começar com a diferença da Helena dentro da comunidade. Pode ser? Pode. Então tá. Eu vivo há muitos anos dentro da comunidade. E faziam 10 anos que nós não tínhamos o aniversário do Rubem Berta. Eu recebi a visita do Matheus, do nosso deputado estadual. Do nosso deputado Gomes. Muito bem votado, que é onde me orgulha muito estar do lado dele. Né? Eu recebi uma visita informal. Olha, só cortando. Claro. Tu que faz as tranças do Matheus? Não sou eu. Não é tu? Não sou eu. Pensei que era contigo. Dread do homem. Eu tô pensando em vir, né, Rafael? Eu tô sabendo. Tô vindo bem. Tô vendo, tu tem todas as o convidado da semana que vem, que era o Dudu Franco, vai ser o Dudu Franco, ele via com os dreads na noite. Não, ele era bolado. Deixa viver. Deixa eu viver. Então não é isso aí, Helena? Não é não sou eu que faço. Então continua lá na nossa festa, que eu fui, hein? Tu foi? Que presença, que coisa boa. Quem foi eu. O Matheus chegou um dia no meu salão. Eu tenho um salão na comunidade há 8 anos, depois vamos falar sobre isso também. Eu emprego, né? E chegou lá e disse assim pra mim: Heleninha, vamos retomar a festa de 35 anos do bairro Rubem Berta, que há 10 anos não acontece, e eu não sei fazer nada pela metade. Eu não sei colocar o braço. Não, tá, vamos. O que aconteceu? A Helena entrou de cabeça. Larguei o salão, eu tenho um braço direito muito bom, e aí eu fui para várias reuniões. Eu fui para reunião na EPTC, que a gente precisava fechar a gente precisava fechar a rua.
Nós precisávamos de policiamento, que nós somos um bairro muito perigoso, um bairro populoso, que de vez em quando está nas mídias, e aí a nossa comunidade poderia ter medo de descer, né? Então nós precisávamos de toda a segurança. Bom, enfim, foram 2 meses de organização de uma festa que foi simplesmente maravilhosa. Nós só não conseguimos, como era o bolo a metro, que nós precisávamos de um bolo de 35 metros, o tempo não foi hábil para a gente conseguir fazer, mas nós fizemos um bolo maravilhoso, enorme, eu digo nós, porque eu contei com as meninas da comunidade, as confeiteiras da comunidade, as gurias que na pandemia começaram a vender bolo de pote para poder se sustentar, e elas nos ajudaram a fazer a confecção desse bolo. Nós fomos todos, vocês pensam em todos os botequinhos da comunidade, nós fomos em todos os barzinhos, armazém. Se as pessoas tivessem um leite condensado, como aconteceu, eles nos davam um leite condensado. Eu posso ajudar com leite condensado, eu posso ajudar com R$10. Vocês pensam que a comunidade da Rubem Berta ajudou? Todo mundo ali do Leopoldina, todo mundo ajudou. Eu tinha um Pix, limpei uma conta ali, botei um Pix, o pessoal depositava, gente que não nos conhecia, depositava, eu recebi uma importância de R$400 no Pix. Nós alugamos 2 banheiros químicos para colocar na rua. Nós falamos com a Polícia Civil, que foi fazer as carteiras de identidade das pessoas que não tinham condições. Gente, vocês podem acreditar que tem gente que não tem dinheiro para passagem para ir até a Ipiranga? Vocês acreditam nisso? Para fazer o documento? Pois então, nós conseguimos o carro da vacina, o caminhão, aquele ônibus da vacina, onde vacinou as crianças, que tinha mãe que não tinha feito uma vacina ainda nas crianças. Vacinaram das 8 da manhã às 13 horas. Tínhamos psicólogas na rua. Fomos conversar com as psicólogas, elas foram lá, deram atendimento gratuito. Nós tivemos jurídico. O jurídico, a fila não acabou nunca. 2 filas enormes foi o jurídico e a Polícia Civil fazendo a documentação. Sendo que nós tínhamos também as meninas que vendem brinco, que vendem joia, que vendem diversos tipos de artigo. Conversei com gente da Zona Sul que foi colocar as suas bancas lá, venderam, disseram, Heleninha, que maravilha, eu vendi. Quem eu não vendi, eu peguei número. Então, assim, olha, será que eu preciso dizer para vocês que a Imperatriz Dona Leopoldina, ela poderia estar aberta para isso? Nós não temos, Rafael, no Rio de Janeiro, a feira, o samba da feira. Como é que é o samba da feira? Aberto. Eu não vou botar um sambista que me leve muita grana, mas dentro da minha comunidade, tu sabe, Rafael, Sandro, você sabe, nós temos bandas lá dentro, nós temos artistas dentro da comunidade. Vamos fazer dentro da Imperatriz Dona Leopoldina, a gente faz as feiras, feira de alimentação, Copa funcionando, porta liberada, tu já passou na Praça México no domingo? Sim, ela é lotada, ela é simplesmente lotada. Tá? Então, dentro da Imperatriz, a gente pode fazer isso. Deu certo, a gente faz uma vez por mês. Deu muito certo, a gente faz de 15 em 15. Tá? Alas. As gestões antigas foram buscar a ala fora. Vão buscar a ala. Gente, vamos falar mais. O custo. Você sabe quantas pessoas foram desempregadas com a função de buscar fantasia no Rio de Janeiro? Você sabe quantas pessoas perderam os empregos? Quantas pessoas ficam esperando o outubro, o novembro, para ir lá para o barracão, para ganhar R$300 por semana? Quanta mesa tu deixou sem comida? Porque foram buscar fantasia longe? Aí foram enriquecer a economia da onde? Do Rio de Janeiro, que ganha milhões para fazer um carnaval. Sabe quantos aramistas, quantos ferreiros ficaram sem emprego? Já colocaram no papel, já pensaram nisso? E vocês já pensaram que esse dinheiro da Lei Rouanet, que esse dinheiro pode pagar o Rafael Tubino para ensinar as crianças da comunidade o teu ofício? Para amanhã ou depois eles não estarem fazendo o que tu faz hoje? Tu não pode ensinar alguma criança a sair da rua e estar lá dentro no turno inverso da escola?
Sabe, eu tenho uma comadre que ela se formou em gastronomia. Sabe o que ela disse para mim? Eu tô contigo. Eu vou ensinar as crianças a comer, a fazer comida culinária. Eu tenho as minhas clientes que querem dar curso de artesanato lá para as mulheres de 40, 50 anos, que hoje, 40, 50 anos, tu é velha para estar no mercado de trabalho, mas para te aposentar nessa lei porca, tu é muito jovem. E como é que elas ficam se elas estão no meio termo? Para uma coisa elas são velhas e para outra elas são novas. Concordo, tá certo. E aí elas vão lá para dentro da Imperatriz porque tem alguém que pode dar esse curso de quê? De artesanato, até mesmo para desvincular o lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, que foi o que aconteceu na pandemia. Quantos casamentos se desfizeram na pandemia? E quem é que trata a cabeça dessas mulheres? Complicado, né? Complicado. Só que eu tenho, Rafael, Sandro, eu tenho. Ah, mas é fácil falar. Eu tenho. Deixa eu entrar para ver quantos anos eu vou ficar naquela presidência. Este é o medo. Esse é o medo. O medo é eu entrar naquela presidência. Porque quando eu entrar, vai ser muito difícil eu sair. Tá, Leninha, tá vida, hein, Rafael? Eu quero te fazer... O legal é que as ideias dela, tudo de bate de encontro, que é uma escola de samba. Na verdade, era aí onde que eu ia entrar. E é essa pergunta que eu quero fazer para a Heleninha. Às vezes, a gente, tanto eu, quanto tu, quanto o Rafael, né? Quanto a nossa produção, pessoas que estão aqui, a gente é carnavalesco, né? A gente vê um carnaval, a gente vê uma escola de samba como essa tua visão, né? Mas vai ao encontro também que o nosso carnaval ele pensa algumas coisas antigas, né? Algumas dentro das diretorias das escolas de samba, eles não olham o social, eles olham carnaval. Quando eles vejam a linha amarela. E é isso, Heleninha, que às vezes, um pouquinho como eu, tu, Rafael, alguém chega com essa ideia nova. Não, mas para aí. Como é que ele vai buscar dinheiro? Como é que ele vai fazer? Como é que vai fazer o carnaval? Como é que ela vai conseguir botar a escola na avenida? Até porque tu trouxe uma informação pra gente aí da conta de luz lá de R$40 mil. Isso daí também teria que resolver. Como hoje, tu olhando... hoje a gente vê que a gente teve aqui, até para tu entender, teve o break, a Luana, né? Que eles deram uma aula aqui, né, de gestão, como se... Né, e tu tem uma visão, né, parecida com a deles. Né? Sim. Mas aí chega aquela situação, escola de samba. Como é que... Aí fica lá os conselheiros, aquelas pessoas, tá, mas como é que vai botar? Como é que vai vir os carros? Como é que vai vir a fantasia? Vai tirar dinheiro da onde? O que tu pensa disso? Eu sou um pouco, não. Eu sou bastante polêmica, né? A Heleninha é conhecida, né? Eu podia só te responder uma coisa. Sem gestão, sem planejamento, como é que eles conseguem colocar a escola na avenida com toda essa desorganização? Eles colocam a escola na avenida. Aí tu imagina, eu chego com toda essa organização, com todo esse planejamento. Tu acha que vai ser difícil para mim? Não vai, porque eu já disse para vocês, tá? Eu já disse para vocês como é que a gente começa com o dinheiro. Abrindo a escola. A escola tem que estar aberta. Aonde tu consegue um dinheiro fechado? Se eu fechar meu salão, eu sou autônoma. Se eu fechar meu salão, eu não vou trabalhar. Eu não vou ter cliente, eu não vou ter dinheiro. Como é que uma escola de samba fechada, sempre, a Imperatriz está sempre fechada. Vamos lá na Imperatriz agora, a Imperatriz está fechada. Amanhã, Dia das Crianças, era para a Imperatriz estar aberta. Problema da luz. Mas o problema da luz é 41 anos, o problema da luz. Entra um presidente, como é que a gente fala? Faz acordo. Paga uma, duas, não paga mais. Entra outra gestão, paga uma, duas. Famoso gato. Tá? O famoso gato que é conhecido no Rio Grande do Sul e fora. E o que acontece? Tem uma hora que cansa. Hoje nós somos privatizados, não é?
A Equatorial tá acabando com tudo. Tá acabando com tudo. Verdade. Com a Imperatriz não ia ser diferente. Então, o que acontece? Se não foi solucionado... A Equatorial tá acabando com os gatos? Tá. Ai, vai dar ruim pros guris. Me pegaram já. Ai. Tô brincando. O que acontece? Vocês estão fugindo do meu raciocínio. Vamos lá. Vamos voltar. A gente tenta Vamos voltar. O que acontece? Eu tenho. Óbvio que eu não vou dar o ouro pro bandido, né? Sim. Eu tenho os meus parceiros. Que dizem pra mim, Heleninha, se tu entrar, eu tô contigo. Então, assim, eu tenho os meus parceiros pra poder sanar. Só que eu ando escutando conversa de rádio corredor que foi sanado o problema da luz. Mas até então não vi festa de noite, não vi reunião de noite, não vi nada ainda. Então, pra mim, por enquanto, a luz não foi sanado esse problema ainda. Que falar é muito fácil. Vamos ver agora eles botarem a Imperatriz em funcionamento. Aí hoje o questionamento que eles tanto deturpar a minha imagem, que não pode acontecer nada na escola, porque a Helena está na justiça. Bom, então se não pudesse acontecer nada, não poderia ter acontecido o pleito da executiva, porque eu já estava na justiça. Então eles não me veem com... Não, mas isso aí não tem muito nexo, né? Não tem muito nexo, tem nada de nexo isso. Então assim, olha, Budi, eu te digo assim, que buscar dinheiro, já te dei assim 3 leis de incentivo, tá? Buscar dinheiro, e as leis de incentivo, elas pagam os professores, né, Rafael? Sim, elas pagam os professores. Então, quer dizer que não é a Imperatriz que pagaria os professores para dar aula. Essa lei que vem de incentivo, ela já paga os professores para ter os projetos ali dentro. A partir do momento que tu tem projeto ali dentro, tu começa a ter o quê? Tu começa a ter dinheiro. A partir do momento que tu faz uma roda de samba no domingo, de repente tu começa uma roda de samba com o quê? Tu começa uma roda de samba com portas abertas. Daqui um pouco a roda de samba pegou o preço, como dizem, tu começa a fazer um valor. Outra, secretaria aberta. Gente, se tu parar dentro da Rubem Berta, as gerações de 37 anos para cá, ninguém é sócio. Eu ia te falar, ninguém é sócio. Abre aquela secretaria e bota um valor ali. Existem as piscinas ainda? Não, as piscinas são podres. Eu são acho que nem tem mais solução, né? Isso ali, a questão da piscina. Isso aí foi obra de Jacques Machado. Acho que não tem solução. Mas a Helena citou eu, por exemplo, eu sou um cara que... Eu já participei da Imperatriz há algum tempo e eu queria ser sócio e não tinha como. Eu acho que se a Helena... Eu não sei como é que funciona dentro do estatuto, mas teria que fazer uma assembleia, acredito eu, mudar o estatuto e abrir para novos sócios. A abertura de sócios não precisa de assembleia. Não precisa? Simplesmente é uma secretaria aberta. Tá, não, mas eu acho que dentro do estatuto tu vai ter que modificar. Tu vai ter que fazer uma assembleia. Eu acredito que sim. Tu vai ter que fazer uma reunião. A maioria, acredito eu, não sei. A maioria é o quê, Rafael? Aceitar a mudança do estatuto, eu acredito. Mas para te ser sócio, tu não precisa fazer uma assembleia para aceitar. Diz, né? Se no estatuto não diz. O estatuto da Imperatriz não diz. Não, o estatuto da Imperatriz não diz. Simplesmente. Então só não tem sócio porque não quer. Simplesmente, Rafael, não é que não tenha um sócio porque não quer. Não, a escola, não, mas não é que não tem um sócio porque não quer, Rafael. Não tem um sócio porque a partir do momento que tu tiver sócios, os sócios vão votar. Sim, sim. E aí vai acabar a panela, gente. Tá, não, mas tu não entendeu. Simplesmente a escola não quer sócios exatamente por isso. Porque daí... Não quer sócio por causa disso. Mas a Heleninha, presidente, abriria isso aí? Mas sem dúvida, no outro dia... É uma fonte de renda. No outro dia, eu não tenho por que não querer uma abertura de quadro de sócios, porque eu não pretendo fazer nada errado, muito pelo contrário. Eu tenho o meu emprego, graças a Deus, eu vivo do meu emprego há 8 anos. Tá? Eu vivo do meu emprego como autônoma dentro da comunidade. Tá? Viajo, faço as minhas coisas, tenho a minha casa, tenho o meu carro. Eu não vou viver da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina. Mas digo uma coisa para vocês: as pessoas e o próprio presidente, se tivesse que ganhar alguma coisa, eu não acharia errado, porque os presidentes eles dedicam a vida deles, social, profissional, amorosa, para a escola de samba. Tu não tem mais vida. O teu WhatsApp toca de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, se tu janta eu hoje, Helena, dona
de um estabelecimento, se eu janto no barranco, por que eu tô na Imperatriz e eu não posso jantar no barranco? Por que eu não posso botar gasolina do dinheiro da Imperatriz? Eu posso. Só que eu posso também... Eu posso... Por que tu acha isso? Por que eu acho o quê? Por que tu acha que o presidente tem que ser remunerado? Eu não digo assim, remunerado, ter um salário, mas eu acho que as suas custas, porque ele está despendendo a vida dele para aquela instituição, entendeu? Para as pessoas daquela instituição. Eu acho nada mais justo. Mas pega a nota. Pega uma notinha, o posto dá uma notinha. Não precisa fazer de à mão. Pega uma notinha fiscal, apresenta para o teu conselho fiscal. Trabalha onde todo mundo possa ver uma gestão aberta, uma gestão transparente. Entendeu? Onde é que as pessoas possam ver. Porque amanhã ou depois as pessoas vão dizer, bah, que legal, né? Olha só, a Helena estava jantando lá no barranco, legal. Ah, é com dinheiro da Imperatriz. Mas se a tua gestão ela for aberta, ela for clara, as pessoas vão dizer, bah, mas ela trabalha, eu vou largar meu salão, Budi. Eu vou largar meu salão, ou tu acha que eu vou poder ficar trabalhando? Eu não vou poder trabalhar. Tá, mas como é que a gente ia fazer aquelas notas lá da China? Como é que é? Não, os negros foram pra China, rei. Eu concordo contigo. Alô, Everton. Vai abdicar, né? Tu vai abdicar da tua vida pessoal, né? E realmente, com transparência, fica tudo mais tranquilo, né, cara, de se fazer. Eu não acredito que alguém vai te crucificar se tu trabalhar com transparência. E eu não acho difícil trabalhar com transparência. Só que assim, dentro de uma empresa, ela tem que ter setores. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou fazer 48 anos, então eu não sou uma guriazinha. Eu sou lá do tempo do nosso presidente de vereadores, do Betinho. Roberto Correia Barros. O Betinho, ele era o homem que buscava recursos para dentro da escola de samba. Há quem diga, e vão dizer, né? Quando assistirem o programa, vão dizer, mas ele roubava. O Imperadores estava na avenida. O Imperadores tinha uma pessoa que trabalhava no financeiro. O Imperadores tinha uma pessoa que trabalhava na executiva. O Imperadores tinha uma empresa. Uma empresa, ela é feita de uma pirâmide. Lá em cima está o presidente e ele designa, tá? Serviços. Quando tu designa serviços para as pessoas da tua confiança, já diz a palavra, confiança. Rafael, tu é o meu diretor de harmonia. Aí o Rafael demite o Cavaco. O Cavaco vem e chora para a Helena. Não, pode ir lá tocar, porque eu sou a presidente, eu estou mandando. Para que eu tenho o Rafael? Não precisa. Né? Não preciso do Rafael. Hoje acontece isso dentro da nossa escola. Um manda em tudo. Manda em tudo. Ninguém faz tudo, Rafael. Essa questão da grana, tu sabe que eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que ele fala, cara, o carnaval tu não precisa pegar o dinheiro, mas ele te proporciona a ganhar dinheiro. Vamos usar um exemplo que a gente conversou com o Giró aqui, das fantasias. Giró ia lá, comprava a fantasia, depois ele revendia para girar o dinheiro e assim no crime dele ele ia. Tu não precisa pegar, digamos. Falando nessa situação de quando tu chama o Giró, que é a questão, e tu falou isso aqui, né? A questão do carnaval, o carnaval comprado. Tu é contra isso? Completamente. Completamente contra. Tu é a favor que ele é feito. Eu sou a favor do nosso da cadeia produtiva. Aqui. Eu vou te dar mais um exemplo. Se eu pegar uma costureira da comunidade que nós temos no Sesmar, um conjunto de costureiras, tá? As costureiras, elas podem dar curso para as gurias da comunidade. Aí tu avalia. Da onde é que tu pode botar as costureiras? Dentro do teu barracão. Fazendo uma ala. Ou quando elas estiverem no curso, o que elas podem fazer? Vão fazer... Vai lá no nosso Danilo e compra tecido e manda fazer calça branca. Gurias, vamos fazer calça branca. 50 calça branca. Tu vai dar para quem? Para bateria. E aí no carnaval o que tu vai fazer? E tu tá profissionalizando as gurias. Sim, tá profissionalizando. Amanhã elas têm uma profissão, elas são costureiras. Corte e costura. Lá no Sesmar eles dão. Lá onde a gente mora, dentro da nossa comunidade. Sim. Ferreiro. Tu imagina tu ter um ferreiro dentro do teu barracão, cara, tu nunca mais terceiriza o teu serviço.
Tu tem uns guris ali de 16, 17 anos fazendo cabeça, fazendo esplendor, trabalhando nos carros. O Di, é difícil. Eu tô sendo... É ilusão minha? Tu acha que é difícil isso? Não. É só querer, né? É só querer, mas... Tem que ter condições. É que ter condições. Na verdade, tudo que tu está nos passando aqui é uma visão que é a visão ideal. O que a gente vê numa escola de samba, né? Hoje a gente está vendo muito isso, e eu já cansei de dizer aqui com pessoas que a gente conversou sobre carnaval, sobre Imperadores do Samba, que está fazendo essa gestão, entendeu? E tendo caixa para isso, né? Tentando buscar, fazendo no social, enfim. A escola ela tá dentro de todo esse processo que tu pretende levar para a Imperatriz. Budi, eu faço isso hoje. Eu tenho pessoas que trabalham comigo e são comissionadas. Entendeu? Tem um valor, assim como é que a gente aprende a ganhar dinheiro. Eu comecei errado, eu também já errei. Eu já peguei todo o dinheiro do caixa e toquei para cima. E aí, quando eu precisava de um produto para comprar para o salão, eu tinha pegado o meu dinheiro. O que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que eu também sou comissionada. Ah, tu é dona? Não, eu sou comissionada. Tem uma parte do dinheiro do caixa que ele é do salão, para produtos do salão. Entendeu? E eu tenho que ter um salário. Eu tenho que ter um prolabore, entendeu? Eu tenho empresa também, eu faço mais ou menos isso. Então as coisas não são difíceis. E eu acredito que não seja difícil para ninguém. Para ninguém. Guria, esse papo aí, a gente teria que ter mais uns 2 podbar. A Heleninha tá vindo, o meu produtor, o meu produtor tá vacinal e vai mandar o WhatsApp dizendo, cara, estourou, pelo amor de Deus. Mas eu preciso dizer uma coisa. Não, era isso tu vai que eu ia falar, dizer. tu vai falar. Vamos aproveitar agora, Helena. Vamos aproveitar para te mandar uma mensagem, olha para aquela câmera ali. Fala o que tu achar que tu tem que falar, que a gente vai te ouvir. Dá o teu recado. Dá o teu recado que a gente tem que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, porque o papo tá maravilhoso. Meninos, né, e minha comunidade, o meu recado é o seguinte: acho que vocês têm que colocar a mão na consciência antes de sair dizendo que a Helena vai fechar a escola. A escola tem muita coisa errada, muita coisa errada. Dia 13 nós temos, quinta-feira, uma outra audiência, e se essa audiência não for o que nós estamos esperando, a gente vai sim para o Ministério Público, vai fazer uma denúncia. Aí a decisão é da escola, não é mais nossa. E aí, meu patrão? Pois, cara, eu queria mais. Eu também. A produção ainda já tá vendo que já tá em quanto tempo? Tá bom demais. Vamos ter que fazer o capítulo 2. Vamos ter que ter o capítulo 2. Depois dessa audiência. Depois da audiência. Eu quero chamar. Heleninha, olha só. A gente do Podbar só tem que te agradecer, né? Tu foi uma pessoa, quando a gente te chamou aqui, a produção, tu foi automaticamente, Budi, vou aí atender vocês, e para nós é uma honra tu estar aqui no Podbar, né? Quero te deixar muito claro que eu tenho uma visão como a tua, né, de carnaval. Nós temos, né? Nós temos, na verdade. Social para nós. Uma visão do carnaval. E só assim que o nosso carnaval de Porto Alegre ele vai voltar a ser forte, né? E crescer, né? Com pessoas que estão com muita vontade. Às vezes a gente pensa, mas a Heleninha tá viajando, tá sonhando, o Budi, o Tubino. Não, é isso que a gente quer, né? É esse teu pensamento aí. Então a gente só tem que te agradecer essa tua presença aqui. Tu está de parabéns pela tua luta, né? E eu tenho pela coragem também. Pela né? coragem, e eu tenho certeza que tu vai te tornar sim presidente da Imperatriz. Eu não tenho dúvida disso, né? Vocês vai ter esse acerto lá e tu vai te tornar, porque vai ser bom para a escola, né? Vai ser ótimo para a escola. Pessoas como tu, né? E como muitos que tem aí que querem essa mudança, querem a prestação de contas, querem que a escola cresça, querem a comunidade dentro da escola. Então, quero te dar os parabéns. Eu já te acompanho muito nas redes, né? Mas agora, conversando aqui, vejo que tu fala com a verdade. Tá de parabéns, e a gente só tem que te agradecer aqui no Podbar. E aquela velha história. Fala aí, Rafael. Eu não tenho mais nada para falar. O que eu vou dizer? Ele falou tudo. Ele falou tudo que eu tinha que falar. Então, é isso aí, Helena. Agradecer esse teu carinho de ter vindo aí, saindo do serviço, correndo, né? A gente sabe que é complicado. É a moral que tu tá dando pra gente. Então, te agradecer muito de coração e dizer que
Acho que a gente está diante da futura presidente. Não sei se é daqui a um ano, 2 anos, ou se vai ser amanhã. Eu não tenho dúvidas. E, na verdade, tanto a atual direção como a direção antiga que teve aqui, né, no Podibá também, eles vão ter consciência que tem uma presidente aí que é a altura. Que mais pra frente pode até haver todo mundo é Imperatriz. Não tenha dúvida. Todo mundo não tenha dúvida. O meu conceito aqui de vocês também, eu que agradeço, né? Eu que agradeço muito em ser convidada, vir aqui, poder falar. E eu não quero diminuir. A minha matemática com a Imperatriz é somar. Quem quiser ficar, vai ficar. Sem problema nenhum. Eu só quero somar. Sim. Não, dá pra ver, né, cara? É isso aí. Vamos então, agradecer aí. Então né? É isso aí, rapaziada. Papo maravilhoso. Vocês não vão perder, né? Vai ser coisa muito boa. Sempre agradecendo o Dona Maria Bar Cultural, Sil Leste Designer, Estilos Motos, Alfa Mídia, Comunicação Visual, e eu falei virtual. Visual também pode ser virtual. Os guris são boca brabíssima. É mesmo? Da Alvorada? Eles são boca braba. Em matéria de arte e de design, quem sabe é eles. Eles são os caras lá. O Luciano, tem o William que trabalha nessa parte aí, lá na Avenida Tiradentes, em Alvorada, né? No número 563, no Jardim Porto Alegre. Alfa Mídia, Comunicação Visual e a padaria Café com Pão, né, Rei? O Café com Pão hoje... mas tudo certo. Tudo certo. Padaria Café com Pão. Agradecer lá o Jean, que tá sempre lá fazendo aqueles salgados, tortas, bolos, enfim. Podibá, resenha de bar. Valeu!